E aí, gente, tudo bem? Então, vamos gravar aí nossa primeira aula aí para as turmas do primeiro ano, né, dos cursos técnicos integrados do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Canoinhas, né, o papel da informação, discussão sobre as mídias, né, é um debate que a gente começou a fazer aí virtualmente nas aulas EAD semana passada. Eu indiquei a leitura de um texto, que é um texto de um website, né, vou mostrar aqui para vocês, o website que eu indiquei para a leitura então das turmas semana passada, que é esse website aqui, né? 10 estratégias da mídia na manipulação da opinião pública. Aí, após a leitura, eu pedi para que vocês fizessem um comentário no fórum, lá no SIGA, né? Alguns alunos já fizeram os comentários e eu respondi os comentários. Então, aqueles que ainda não fizeram, né? É bom que entrem lá e deixem registrados seus comentários sobre a leitura do texto, né? Que é uma forma de eu saber se vocês leram ou não leram o texto. Na aula de hoje, eu vou explicar um pouquinho, né? Sobre o texto para vocês, para que a gente tenha um aprofundamento aí na discussão. Vou trazer alguns outros pontos também, né, de algumas leituras que eu fiz sobre essa discussão relacionada à mídia, né, a situação que a gente está vivenciando aí em virtude da pandemia trouxe, né, e traz, né, à tona uma série de discussões, né, de como as mídias, né, não só uma mídia, né, mas como as mídias têm tratado o assunto, né, sobretudo em tempos em que as fake news tomaram uma proporção gigantesca em virtude do aumento da comunicação das pessoas, né, via uso de redes sociais, né, e aí existem uma série de aplicativos e de sites que as pessoas utilizam, né? Não vou entrar no nome desses sites, desses aplicativos, né? Que essa aula aqui vai ficar disponível, né? Então acho que não vem ao caso, todo mundo conhece, né? Todo mundo tem suas redes sociais e sabe de quais sites eu estou falando. Uma coisa importante, então, gente, sobre a discussão, né, relacionada à mídia é que essa discussão ela não é nova. Ela é uma discussão que ela se aprofundou bastante, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente dá início ao período conhecido como Guerra Fria. Esse é um assunto que para as turmas dos primeiros anos a gente vai trabalhar, né, no conteúdo de geografia, no nosso conteúdo programático, no segundo ano. Né, mas todos têm algum conhecimento, um pouco sabem, né, do que se refere quando se fala sobre Guerra Fria. Então a Guerra Fria, nesse período que inicia após a Segunda Guerra Mundial, é um período de bipolarização do mundo, né, em que as duas maiores potências econômicas do mundo na época passam a brigar, né, ideologicamente, né, e fazem uso das mídias como ferramenta estratégica para poder dizer quem era melhor, né? O capitalismo ou o socialismo, capitalismo no caso dos Estados Unidos, socialismo no caso da União Soviética, e isso então é uma estratégia, né, que a nível mundial ela passa a ter força, né, após a Segunda Guerra Mundial. Coincidência ou não, né, nesse período que a gente está recluso aí, sofrendo, passando a quarentena indo nas casas da gente, eu fiz uma leitura semana passada em que é um texto de um professor da USP, né, o professor Wilson do Nascimento Barbosa. Ele é professor de História Moderna, né, e na Faculdade de Filosofia lá na USP. E no texto ele faz uma discussão, na verdade esse texto que eu li dele é uma introdução para a versão brasileira das obras completas do Stalin, que muita gente não gosta aí do Stalin, né, e tem uma série de motivos para não gostar do Stalin. Mas, né, eu fui ler para poder entender, né, estou fazendo essa leitura para poder entender um pouquinho sobre ele. E na introdução dessa versão brasileira aqui da obra, o professor da USP, né,
ele chama a atenção, né, sobre essa situação dessa briga midiática que vai ocorrer logo após a Segunda Guerra Mundial. E um fator interessante, por exemplo, que eu não sabia, né, antes de fazer essa leitura, é que o modelo copiado como estratégia de propaganda após a Segunda Guerra Mundial vai ser um modelo exatamente trago para o mundo pelo Joseph Goebbels, que era o cara da propaganda nazista, né? Era a pessoa responsável, né, no governo nazista do Hitler em fazer propaganda, né? Ele ficou conhecido, né, pela sua maneira, né, de manipular a sociedade, né, e fazer com que eles acreditassem que as ideias do nazismo eram ideias boas para toda a população alemã, né? Tem uma frase muito conhecida até hoje, que eu não sabia que era dele, que é exatamente uma frase que eu vou falar aqui que todo mundo conhece. Uma mentira repetida numerosas vezes até a exaustão, se torna verdade. Né? Uma mentira contada várias vezes se torna verdade, a gente repete isso até hoje, e eu não sabia que isso era uma frase do cara da propaganda nazista, para vocês verem como é a situação, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, tanto o capitalismo, né, sobretudo o mundo capitalista, que é quem sai vitorioso aí após a Guerra Fria, passa a ter aí uma influência gigantesca através das mídias, utilizando como forma de controle, né, social. Então percebam que o que eu estou dizendo para vocês não necessariamente é ruim, né, se a gente puxar um pouco para a discussão do que está acontecendo hoje. Na verdade, o que ocorre, para mim, no meu modo de ver, a grande discussão é de que forma que essas ferramentas são utilizadas. Né? E para isso tem que ter muita ética. Né? No momento de crise, de pandemia, como o mundo está sofrendo nesse exato momento, né, de uma forma que a gente nunca tinha visto, né, sobretudo na sociedade moderna, percebam que as mídias elas vão ter um papel fundamental. Elas vão ter um papel fundamental, inclusive de controle social, para não levar a população, né, o que a gente poderia chamar de uma completa desorganização. Né? Então a mídia ela pode ser usada de forma positiva para que as pessoas entendam o que elas têm que fazer, como elas devem proceder, né? Desde que a mídia esteja responsabilidade. Não sei se eu fui bem claro. O que eu estou tentando dizer é que é o seguinte, né? A mídia ela pode ser utilizada, mesmo que seja de uma forma, né, manipuladora, né, como forma de controle social, e nem sempre isso, ao meu modo de ver, vai ser algo negativo. Né? Isso é algo negativo quando esse controle social ele vem em virtude de sobrepor, né, o direito da maioria sobre as minorias, né, de forma autoritária, no sentido, por exemplo, de padrões em que a mídia vai impondo para que as pessoas sejam que tenham que agir de uma forma ou de outra, como por exemplo em relação ao consumo. E aí eu vou passar um videozinho agora aqui para vocês, ele é bem curtinho, que é fazendo uma discussão exatamente sobre o consumo, tá? Então eu vou colocar o vídeo aqui para vocês e vocês vejam, né, ele tem 5 minutos e pouco. Ao finalizar o vídeo eu vou voltar para a gente poder continuar aqui, né, o bate-papo, e aí eu vou entrar, né, após o vídeo no texto propriamente dito que eu passei para vocês fazerem a leitura, tá bom? Então vamos lá, vou passar o vídeo aqui para vocês.
shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. The new iPhone 6. Get yours today. New, better. The new iPhone 10. The new iPhone 10. Buy today. New iPhone 16. Buy it today. New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. iPhone Buy it 20, 21, 22, 23. E aí, gente, então, né, gostaram do vídeo? Esse vídeo ele tá disponível no YouTube, tá? Depois quem quiser dá para procurar lá, quem quiser ver ele de novo, tá? Eu vou puxar agora aqui para a aula no PowerPoint, tá? A Sofia veio visitar a gente aqui, ó. Tô dando aula, né, em casa, né? Sofia tá aqui, tá? E eu vou puxar aqui para vocês então, né, o PowerPoint. Só um pouquinho aqui, que eu tô aprendendo aqui a usar o programa aqui, né, que é o OBS. Tá tendo que aprender a usar essas novas tecnologias, eu nunca tinha usado. Então estou aprendendo a fazer aqui para tornar as coisas um pouco mais didática para vocês, tá bom, filha? Deixa o pai terminar a aula aqui, tá bom? Mas o pai não pode ouvir agora, o pai está dando aula. Dá tchau lá para os alunos do pai. Tchau, tchau, linda. Não tá passando nada aqui, ó, por enquanto, tá? Mas vamos lá. Vamos tocando aqui com Sofia aqui interrompendo a gente. E aí a gente vai puxando aqui, tá? Vou puxar o slide da aula para vocês. E então estratégia da mídia e manipulação da opinião pública, tá? Então, estratégias da mídia na manipulação da opinião pública. Então é o site lá que eu passei a leitura para vocês, né? Espero que vocês tenham feito a leitura. Aqui tá
a homepage, né, para vocês entrarem no site, quem ainda não entrou e fez a leitura. O site, então, ele fala sobre 10 estratégias que a mídia utiliza para manipular, né, a opinião pública. A primeira dessas estratégias, então, que se chama atenção é a estratégia, né, conhecida como distração. Né? O que seria essa estratégia? Né? Então, é oferecer, né, uma avalanche de informações secundárias, informações que teoricamente não são importantes. Isso distrai o público dos temas mais importantes, né, impactantes, como, por exemplo, a área de economia, ciência e tecnologia. Então, vou dar um exemplo para vocês. Né? A mídia enche a gente de informação, como, por exemplo, né, o artista tal se casou, né, futebol, o artista tal separou, né, ou informações de violência, vai trazendo uma série de outras informações que ela joga de uma forma mais atrativa, e dessa forma a gente não vai buscando as informações do que realmente importa na organização da vida da gente, como, por exemplo, economia, discussão sobre ciência, sobre tecnologia, né? Sobre a ciência, inclusive, eu vou chamar a discussão um pouquinho mais na frente aqui, né, no outro item que vai aparecer. Né? Então, a distração seria essa, a estratégia de distrair as pessoas. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, as redes sociais, como mostra aqui na charge, né? O Pikachu aqui está apontando aqui para as pessoas, né, cegas no smartphone, não deixa de ser uma forma, ao meu ver, também de distração hoje das pessoas. Então a gente fica nas redes sociais, né, vendo, né, curtindo, vendo quem foi na festa, quem não foi, quem viajou para não sei onde, e o mundo, né, tá girando, tá acontecendo, né, e a gente vendo as pessoas através da tela do nosso celular, do nosso smartphone, né. Isso também é uma forma de distração. Depois ele fala, né, como segundo método, né, o do problema, reação, solução. Né? O que ele está se referindo aqui lá no texto? Né? Então, cria-se um problema ou uma situação de emergência, né, se aproveita essa situação já criada, cujo, né, essa abordagem é dada pela mídia de uma forma do quê? Né, de despertar na gente uma visão manipulada pela opinião pública determinada. Por exemplo, numa crise econômica, né? A gente pode ter uma série de situações ali que a população precisa estar enxergando para entender a crise, e a mídia ela vai e manipula a gente dizendo, aproveitando, né, dessa situação criada para retirada de direitos sociais. Né? Então o Estado, olha, estamos em crise econômica, não há recursos, então nós precisamos cortar as bolsas de estudos dos alunos, nós precisamos cortar as políticas de assistência social, por exemplo, como programas como Bolsa Família, nós temos que cortar o salário, né, diminuir o salário dos servidores públicos. Né? Percebam que essa discussão vem sempre de uma parcela do serviço público, outras parcelas nunca são atingidas. Então se aproveita, por exemplo, o caso da crise econômica para retirar direitos das pessoas. Né? Vamos investir menos em saúde pública, por exemplo. Né? Então a atual situação que a gente está vivendo de pandemia, de crise, né, ela não seria tão grave se não tivéssemos nas últimas décadas, por exemplo, né, abandonado as políticas públicas voltadas, né, a investir, né, em melhoria da qualidade através do quê? De aumentar a possibilidade de atendimento da população, né, via setor público, por exemplo, dos hospitais. Né? Um dos problemas da pandemia atual é a incapacidade que nós vamos ter de receber a enxurrada de pessoas que vão necessitar de UTIs, como aconteceu, né, na Itália, na Espanha, na própria China.
né? Imagina num país como o nosso que investe, né, abaixo do que seria ideal aí no setor de saúde pública, né? E nem o privado também consegue prever essa situação, né? O mesmo ocorre, né? Então, por exemplo, no início dessa pandemia, se vocês observarem, surgiu uma série de ações propostas, corte de salário dos servidores públicos, né, diminuição do salário dos servidores públicos, se cortou as bolsas de pesquisa, né, inclusive, né, pesquisadores da área da saúde, né, que estão aí tentando descobrir, né, a forma, né, de como a gente melhor tratar a pandemia aí do Covid-19, tiveram bolsa de estudo cortadas, né? Isso está acompanhado pela mídia. Depois eu indico para vocês aí uma reportagem que teve nessa segunda-feira no programa Roda Viva da TV Cultura. Se botarem no YouTube, né? Roda Viva TV Cultura, a entrevista na segunda-feira, que foi de um biólogo, de um cientista, um biólogo, né, brasileiro, que é um youtuber aí, faz vídeos para a internet, demonstrando aí um pouco, né, sobre a pandemia, a forma como a coisa vem sendo tratada a nível mundial, né, inclusive como manter as pessoas em casa, né, que é uma coisa que os estados no Brasil mesmo, contrariando aí o que o governo, a presidência da República pediu que fizesse no primeiro momento, não o ministro da Saúde, que o ministro da Saúde pediu para que a gente ficasse em casa, né, demonstrando como essa atitude foi correta, né, e ela se mantendo, como isso vai salvar aí várias vidas no Brasil. Isso, obviamente, ele se baseando o quê? Em dados científicos, né, já apontados pelo que ocorreu em outros lugares do mundo, né? Óbvio que existem as peculiaridades do Brasil, então é uma entrevista bem legal. Mas voltando aqui à nossa discussão aqui da mídia, né? Então você se aproveita de uma situação criada, que muitas vezes não foi criada pela mídia, como o caso da pandemia, e você faz uso dela para fazer a manipulação das pessoas para isso ou para aquilo que você queira, né? Uma das coisas, por exemplo, que está se debatendo bastante, né, é a politização do Covid, né, em relação ao Brasil, né, em relação a X ou em relação a Y, né. Na verdade, né, do meu ponto de vista, as pessoas conseguem usar uma problemática dessa de forma política, né. Por quê? Porque se dá brecha para isso, né, de todos os atores políticos, né. Então você precisa ter liderança frente a esses processos para não deixar brechas em que seus adversários políticos consigam fazer uso, né, de uma situação dessa que não foi você, teoricamente, que criou, para jogar contra você, né. Ao meu ponto de vista, né, a mídia ela tem sido bem parcial, mesmo a grande mídia, né. Ela tem conseguido, nesse momento, nessa situação, focar no problema, que é o Covid, né, e como a gente tratar e se prevenir diante dessa problemática aí que foi apresentada para a gente aí, né, de forma inoportuna e que fez com que o mundo se transformasse completamente, né? Então a mídia, ao meu ver, está focada nisso, assim, e obviamente que a questão política ela vai sempre surgir, né? Não há como fazer discussão, né? O próprio ato de fazer discussão é um ato político, né? Então tome um pouco de cuidado para não entrarem nessa discussão, né? Hoje eu também vi uma reportagem que eu achei bem interessante, que a pessoa falou, né? Esse é o momento em que não existe, teoricamente, direita e esquerda, né? Tanto a boa direita quanto a boa esquerda estão focados num único objetivo, que no caso aqui é achar uma solução, né, para o Covid-19. Né? Fazendo aqui uma comparação, né, de certa forma é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Né? Esquerda e direita mundial naquele momento se uniram para derrubar o nazifascismo, né? E naquele momento deu certo. Né? Esperamos que nessa conjuntura atual isso ocorra também, né, nessa guerra que a gente está vivendo aí contra essa pandemia, tá bom? Um outro ponto aqui, né, que ele aponta é a gradação. O que seria a gradação? Né? Uma estratégia de aplicação de medidas impopulares de forma gradativa e quase imperceptível. Né? Eu coloquei aqui uma chargezinha do coronavírus, né?
é muito fake news a meu respeito, ele está dizendo, né? O que eu estou brincando aqui com a situação, né? Agravar uma situação antes que ela ocorra pode ser usada de forma positiva. Então, por exemplo, em relação ao coronavírus, a gente pegar os piores dados que tem hoje disponível na mídia, né, internacional, por exemplo, sobre a situação da Itália, sobre a situação da Espanha, sobre o que já se passou pela China, e usar esses dados exatamente para tomarmos medidas radicais e não entrarmos na mesma situação. Por exemplo, quando chegarmos aqui, né, no pico lá da famosa curva aí da infecção do corona, que a gente tenha menos mortes que eles tiveram. Por quê? Porque preventivamente nós adotamos a quarentena de forma antecipada, né, em relação a esses países que naquele momento não fizeram essa medida, até porque também não tinham outros países para olhar. Então a gente olha para o pior cenário para termos um cenário menos pior lá na frente. Isso em relação ao Covid. Mas em relação ao histórico da mídia tradicional, você pode fazer situações, né, como no texto fala. Por exemplo, você diz, olha, vai ter uma crise de abastecimento de combustível. Então, isso deve elevar o preço dos combustíveis em cerca de 25%. E aí o que acontece? A mídia já sabia que o aumento seria de 10%, mas ela diz que vai se aumentar até 25%, para quando vier o aumento real proposto, né, pelo governo ou por corporações privadas, né, que podem ter combinado esse preço e utilizado a mídia para colocar isso aí como algo que a população aceite. Desde o início você já sabia que era 10%, mas a mídia alarda dizendo que ia ser 25%. Para quando surgiu o real, que é o 10%, a população dizer assim, ainda bem que não foi 25%, foi só 10%. Né? O que não deixa de ser ruim também o 10%. Então essa é uma tática utilizada aí também, né, historicamente aí pela mídia. Tá? Uma outra é o sacrifício futuro. Né? Por exemplo, antes da aplicação de um aumento de 10% na tarifa de energia elétrica, se o clima não mudar, teremos um aumento de 25% no preço da tarifa de energia. Né? Fazendo ali o uso ali da mesma tática, né, do que a gradação, né? Só que no caso aqui você já sacrificando, né, futuramente, olhando lá na frente, o que vai acontecer. Depois, né, o discurso para a criança, né, você infantilizar as notícias, infantilizar as informações, trazendo com que elas cheguem e atinjam, né, sobretudo as camadas da população mais ingênuas. Né? Então, as fake news hoje, ao meu modo de ver, elas criaram uma capacidade de produzir esse fenômeno de forma gigantesca. Né? Então você divulga via aplicativos de conversa mentiras que, por exemplo, né, o professor Joel é o professor mais bonito do Campus Canoinhas. Né? Rapidamente, né, as pessoas vão acreditar que isso é uma verdade. Né? Isso, né, a gente sabe que não é uma verdade, mas com uma fake news bem articulada, né, bem feitinha, bonitinha, mandando para as pessoas, né, para as tiazinhas com mais dificuldade de entender as coisas, para as pessoas que não têm muito acesso ao conhecimento, elas vão acreditar que isso é uma verdade. Né? Então elas atuam dessa forma. Então você faz lá os memes, né, aquelas coisinhas bem bobinhas que a gente recebe. Né? Teve uma mamadeira aí que ficou famosa, né, um tempo atrás, né, como se aquilo fosse uma verdade, né, e as nossas tias dizendo, meu Deus, né, vão dar uma mamadeira daquela nas creches. Né? Então essa é uma forma aí de manipulação também. Né? Depois, né, o sexto, né, seria o sentimentalismo e temor. Né? Você gera então um medo na população,
né? Você amedronta a população de uma situação e de forma que planejada, né? Então, por exemplo, em relação ao Covid, tem pessoas dizendo que a mídia está aumentando mais do que realmente é. Vocês talvez já tenham escutado esse argumento aí em relação ao Covid, né? Ele não deixa de ter uma certa verdade, né? Mas percebam que mesmo que a mídia, né, no meu modo de entendimento, por tudo que eu tenho lido, a mídia não está fazendo isso, né? Ela simplesmente está mostrando a verdade, que nesse caso ela é extremamente temorosa. Mas mesmo que ela estivesse fazendo isso, é por uma situação de prevenção. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Né? Então sempre a gente tem que medir, né, e ver em que situação a mídia está fazendo uso dessas ferramentas, né? Mas o mais clássico e comum de fazer com que se aumente o terror, né, por exemplo, os famosos telejornais que só mostram criminalidade, passando uma sensação de que a sociedade ela é mais violenta do que ela realmente é. Né? Para isso, eu vou indicar para vocês um documentário do Michael Moore, que está disponível no YouTube, que se chama Tiros em Columbine. Né? Depois vocês podem me mandar, eu passo para vocês o link. É um documentário bem legal falando sobre os Estados Unidos e o Canadá, fazendo uma comparação entre por que os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, é um país violento, e por que o Canadá, que é um país desenvolvido, não é um país violento. Né? E aí ele faz uma comparação e ele chega a uma conclusão que se dá pelo modelo de mídia feito nos Estados Unidos e o modelo de mídia feito no Canadá. No Canadá, né, lá no documentário da época, diz que a mídia canadense não permite que mostre esses telejornais de violência, né, que ficam só mostrando crimes, né? E isso daí tem toda uma discussão, né? Por trás disso tem toda uma indústria, né, de defesa, né? De venda de armas, de venda de segurança privada. E isso, então, em parceria com a mídia, faz com que aumente as vendas, né? As pessoas passam a ter mais medo do que realmente elas precisariam ter diante de uma situação. O sétimo, né, valorizar a ignorância e a mediocridade, né, manter em alta a popularidade de pessoas medíocres e ignorantes, aumentando sua visibilidade na mídia, para que o estúpido, o vulgar e o inculto seja o exemplo a ser seguido, principalmente pelos mais jovens. Por que eu botei aqui essa coisa de proibida, né? Meu Deus, tinha muito exemplo para eu dar que estava na internet, mas o meu medo de botar os exemplos aqui num vídeo desse que vai ficar disponível na internet seria de eu sofrer um processo depois, né? Mas vocês são bastante inteligentes, né? Vocês sabem o que a mídia oferece para gente, né? Na grande mídia, né, os tipos de programa, né, os reality shows, né, e hoje nas redes sociais, né, e mesmo na internet, né, os youtubers da vida, né, quanto mais coisa supérflua aparece, mais as pessoas gostam de ver. Quanto mais besteira for, mais as pessoas gostam de ver, e aí geralmente são materiais muito bem produzidos, né, aliás, muito mais bem produzidos que esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Eles acabam vendendo muito melhor, e isso faz com que as pessoas não vejam o que realmente, né, é importante para a sociedade. Desprestígio à inteligência, né? Então a mídia contribui, né, e contribuiu por muito tempo com o desprestígio da ciência, né? Então o que a gente chama hoje de bullying, né, na minha época não se entendia como isso, mas ele já existia, então o bullying já existia, né? A história do nerd, do CDF, né? Você ser chamado de nerd ou CDF na escola era uma ofensa, né? Por que isso acontecia, né? Porque foi se criando, né, com auxílio da mídia, né, ao longo ali do meado do século XX, do pós-segunda guerra para frente, né, uma rede de tornar a sociedade mais ignorante, né, e fazer com que ela não acreditasse tanto na ciência. E aí a gente chega nesse ponto que a gente chegou hoje. Né? Hoje o grande embate frente à pandemia que a gente está vivendo as pessoas não creem mais na ciência. Na verdade não é crer na ciência, né? As pessoas não dão importância para a ciência.
né? As pessoas dão importância para tudo que é supérfluo, menos para a ciência. Daí, frente a uma situação como a gente enfrenta, as pessoas começam a entender o quanto importante é, né? O que vai salvar a gente dessa pandemia. Não é só os nossos pensamentos positivos que vão ser importantes também para a gente ficar bem, né? E não deixar nossa imunidade baixar perante tudo isso, mas sim, né, os cientistas que estão nesse momento que eu estou dando essa aula para vocês, pesquisando, né, com método científico, como tirar a gente dessa situação, né? Então, a valorização da ciência, ela passa também pela mídia, né? A mídia precisa ajudar, né, nesse processo de levar as pessoas, sobretudo as pessoas que não têm acesso ao conhecimento, né, científico, o entendimento do quanto importante é fazer ciência. Eu só estou conseguindo fazer essa aula aqui para vocês graças à ciência, senão a gente não estaria tendo esse momento aqui online, aqui juntos, né? Incentivar e incumbir a culpa, né? A mídia também, né, tem como mecanismo, né, reforçar a culpa no indivíduo, né? Dizer que as pessoas fracassaram porque elas não se esforçaram, por exemplo, né? Como mostra aqui a imagem, tem uma figura do vencedor e supostamente a figura dos perdedores atrás, né? Que todo mundo que se esforça vai conseguir vencer na vida, né? Eu sempre brinco nisso, né, quando eu dou as aulas, né? Quantas pessoas a gente conhece em volta da gente, familiares da gente, que trabalharam a vida inteira duramente, trabalham duramente, né? E nesse modelo que a mídia vende, não são considerados vencedores. Eu digo nesse modelo que a mídia vende, né? Mas se a gente parar para refletir, né, são verdadeiros vencedores, né? O que é ser vencedor, né? A mídia construiu um modelo de vencedor que é o modelo do primeiro lugar, né? Do único, né? E construiu o modelo do perdedor, né? Do bonito e do feio, e foi colocando isso, né, como forma de motivar as pessoas, né? Isso gerou aí uma série de problemas, né? Um dos problemas talvez mais famosos que a gente tem hoje, né, em relação à violência contra a mulher, né? Por exemplo, né, o que a gente sabe e é feita a discussão, né, em culpabilizar a mulher, por exemplo, frente a uma situação de violência, de estupro, né? Como se a mulher fosse culpada por ser estuprada, né? Como se a culpa não fosse sempre do estuprador, né? Então isso você foi violentada porque estava com uma roupa curta, porque estava bêbada, porque estava andando na rua sozinha à noite. Isso dá o direito de alguém ser estuprado, né? A culpa é do estuprador, que é um doente, né? E independente de em que situação se encontrava a vítima, né? Então a mídia ela teve um papel na construção disso, né? E a monitoração, né? Por meio de uso de técnicas de pesquisa, de opinião, a mídia consegue hoje, e sobretudo nesse momento que a gente vive de redes sociais, né? Ao usarmos as nossas redes sociais, as empresas conseguem captar aqui uma série de informações sobre a gente, e isso é utilizado de forma midiática. Por exemplo, quando a gente está, né, abrindo nossa caixa de e-mail e fica aparecendo aquela propaganda, né? Entrei na internet, procurei um tênis, e aí depois, quando eu abro a minha caixa de e-mail ou na minha rede social, fica aparecendo propaganda de tênis, né? Eu vou olhar um smartphone e começa a aparecer, né? Então, através do monitoramento, a mídia também consegue hoje manipular a gente, né? E isso é utilizado para vender coisas, mas isso também é utilizado para manipular a forma das pessoas pensarem, né? Das pessoas, as pessoas serem a favor disso, daquilo ou daquilo outro, né? Então, né, esse foi o slide, né, que que eu quis passar aqui para vocês, para a gente fazer um pouco então a discussão do que foi apresentado no texto, né? Também para a gente ir finalizando, né, se a gente tivesse feito a aula na sala de aula, como é que era a dinâmica dessa aula que eu sempre fazia com os alunos? Eu pego e apresento para os alunos uma série de charges sobre a situação, né? Eu vou passar aqui rapidamente algumas dessas charges, né, e analisar elas aqui rapidamente com vocês,
para a gente ir encaminhando aqui o final da nossa aula, tá bom? Deixa eu mudar aqui de novo aqui, então. Né? Então, algumas charges, né, sobre manipulação, então, da mídia, né, de como a mídia trata a gente, né, que é a televisão, né, arrancando o cérebro da gente, né. O que podemos fazer para acabar com a depressão, né? O cara desligou a televisão, a Mafalda, né? Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Acabei de ligar. Deixa eu voltar aqui que o negócio foi muito rápido, né? Voltando aqui, né? Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Acabei de ligar. Mas parece que se você passa... Vamos lá, gente, desculpa aí, eu estou aprendendo a usar, vou deixar assim, que daí eu consigo controlar melhor aí a passagem dos slides. Mas parece que se você passa desordenadamente, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota, né? Brincando aí com a situação aí, né, de que as mídias mostram pra gente que a gente só é feliz se a gente consumir um monte de coisa, fazendo o link lá com o vídeo inicial lá que faz a crítica, né, aos smartphones. Aqui uma frase do Malcolm X, né? Se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo, né? Essa frase aqui ela é clássica, né? Isso a gente consegue ver o tempo todo, né? A mídia atacando parcelas da sociedade em detrimento de outras parcelas da sociedade que têm o poder, né? A outra aqui, né, brincando com a situação da gente sendo alimentado pela mídia, né? Aqui a mídia sendo muito cordial, né, com aqueles que a financiam, né, o dinheiro, né? Então os poderosos, né, no caso da sociedade que a gente vive, os grandes capitalistas, né, eles é que determinam o que vai passar ou não na mídia, né? A outra aqui, né, aquela lá da frase do cara da propaganda do nazismo transformada aqui em charge, né? 2 mais 2 igual a 5, né? Repetido muitas vezes, as pessoas começam a acreditar que realmente 2 mais 2 é igual a 5, né? Aqui brincando, né, de uma forma bem triste, né, com a situação do tráfico, né? O tráfico que a TV mostra, né, e o tráfico que a TV não mostra, né, o crime do colarinho branco, né? Então os programas dão muita visibilidade de mídia para o traficante lá na favela, né? E pouca visibilidade, né, de mídia para os traficantes poderosos, que são quem faz a logística de toda essa droga, né, de um lado e para o outro, né? Então o cara que é preso com algumas gramas de cocaína na favela vai para a prisão, e em contrapartida o cara que é preso com um helicóptero com, né, toneladas de cocaína não vai para a prisão, né? Além de o piloto, né? O piloto vai, né? Mas o dono do helicóptero não vai para a prisão, né? Então essas situações aí que a gente conhece bem. Aqui é uma charge já, né, fazendo uma brincadeira com a situação da mídia atual, né, com a situação aí das redes sociais, né? Então, confesso que fiquei meio confuso e inseguro em relação ao tema. Não se preocupe, nós sabemos tudo o que você precisa ler, saber, ouvir e consumir para não se sentir mais assim, né? Que foi o tema do Enem, né? Da redação do Enem, o ano passado, não, ano retrasado, né? Da manipulação aí da mídia, né? Das redes sociais aí sobre as pessoas, né? Aqui uma outra situação, né? Eu sabia, postaram agora no grupo que o tema da redação do Enem, manipulação do usuário da internet, faz parte de uma estratégia de doutrinação que quer dominar o Brasil, né? Outra sobre charge sobre a redação do Enem, né? Então o pessoal que hoje só acredita no senso comum, né, e nas fake news, dizendo que o Enem está tentando manipular as pessoas, né, como se não fosse o contrário, né? Aqui o Joseph Pulitzer, né, um pensador aí famoso, né,
que tem uma frase dele aí também sobre essa questão. Com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil como ela mesma, né? Então, já dizendo que a população vai se revoltar contra isso, né? Aqui outra charge aí sobre a situação atual, né? O que você achou do tema da redação do Enem ser a manipulação na internet, né? Brincando aí com a situação aí, né, do tema do Enem de novo, né? Liberdade de imprensa é só para mim, ouviu? Né, no caso a grande mídia, em relação à imprensa ética, né? Então mesmo os jornalistas éticos, né, dentro dos grandes grupos de imprensa, eles têm uma série de limitações, né? E na imprensa que não é a grande imprensa, você também passa pela mesma situação aí, dependendo de cada grupo, né? Então aqui até para ficar claro que não é uma culpa só da grande mídia. Se fala da grande mídia, obviamente por ela ser maior, mas isso também ocorre nas mídias menores, né? Aqui então, né, é uma situação mostrada pela mídia, né, e a situação real, né? Então percebam, né, como a mídia, né, consegue manipular, né, a pessoa que está sendo atacada, né, sai como agressor se a mídia quiser, né, manipular a informação. A mídia, né, esconde o Brasil, mas não consegue conter a força da internet, né? Essa é uma charge falando aí sobre o que aconteceu aí nos últimos anos, né? Em que a internet, à medida que ela foi se popularizando, sobretudo com os smartphones, ela surgiu como algo novo, né? Que ao meu ver é bom, né? Só que sem controle ela acabou demonstrando que não é tão bom assim. Então a gente precisa ter uma regulação dessa mídia feita pela internet, né? Não há um controle sobre isso, como há sobre os grandes meios de comunicação tradicionais, como TV, rádio, né? Então, de certa forma, existe até uma concorrência aí, né? Meio desleal, né? Obrigado pelas visitas, meus netinhos. Eu fico muito feliz, né? Que poderia ser essa charge de vocês sentados, né, por exemplo, numa lanchonete, numa pizzaria, né? Em vez de conversar entre vocês, a gente está todo mundo conectado aí no smartphone, né? Se tornou aí uma doença, né? E os smartphones são meios de comunicação, são mídias que estão ali, né, o tempo todo influenciando a gente, né? Aqui uma outra charge, né, a mídia emburrecendo as pessoas, né? A mídia tornando as pessoas zumbi, né? A evolução da televisão, mas a mídia se manteve igual, né? Aqui então, né, a mídia entrando, né, de forma bem agressiva, né, na mente da gente. E aí chegamos lá no slide inicial, né? Então, gente, espero que essa aula aqui que eu gravei para vocês no vídeo, né, tenha ajudado um pouco a esclarecer a leitura do texto, aprofundar um pouco mais o debate. Então, mais uma vez eu vou falar, aqueles que não entraram lá no fórum, né, entrem e façam seus comentários, né? Agora tem a videoaula também para ajudar nos comentários. E a gente vai se comunicando agora por aqui, tá? Eu sei que vocês estão com bastante material, né? Estão com muitas atividades, então por isso que eu resolvi gravar a aula aqui. Passei um pouco de trabalho, estou há 3 dias aqui aprendendo a lidar com o programa, ainda não, como vocês podem ver, ainda não aprendi muito bem, né? Mas para tentar tornar a coisa menos chata para vocês, tá? Se cuidem. Para a semana que vem eu vou gravar a aula nova e vou disponibilizando no YouTube. Então eu fiz um canal no YouTube, né? Vou mostrar para vocês aqui o canal que eu fiz no YouTube, e aí vocês vão entrar no canal, então, né, Prof. Joel Souza. Então esse vídeo eu vou colocar, não está aqui, o canal está em branco, não tem nenhum vídeo ainda, eu vou postar aqui no canal do YouTube, vai ficar disponível aqui, tá bom? Aí todo mundo vai ter que entrar lá no YouTube e curtir lá, né, o meu canal para vocês poderem acompanhar. E daí sempre quando eu postar o vídeo, vocês vão receber o vídeo. E aí uma tarefa, assistir o canal no YouTube, vai entrar lá no YouTube,
né? Vou abrir aqui de novo. Vocês vão entrar lá no YouTube e vão curtir o vídeo, né? Então vou entrar aqui no YouTube aqui normal, né? Vocês vão lá assistir o vídeo e aí vou abrir esse vídeo aqui só para poder ver para quem não conhece, o vídeo de música aqui, nem sei que vídeo é esse. Então vocês têm que vir aqui, ó, e apertar a mãozinha, né? E dar uma curtida. Se gostaram, também pode não gostar, né? Mas mais importante do que a curtidinha, vocês vão entrar aqui no comentário e botar o nome de vocês e a turma, ok? Para eu saber que vocês assistiram o vídeo, tá? Então vocês vão ter que entrar no vídeo e fazer esse comentáriozinho, escrever lá. O que é para fazer? Colocar o nome, né? Joel José de Souza, primeiro ano do curso técnico integrado alimentos, primeiro ano do curso técnico integrado edificações, ok? É isso, se cuidem, né? E a gente percebeu que ficar em casa é bom, mas não é tão bom, né? Cansa, né? Ficar em casa, né? Estou com saudade de vocês, estou com saudade de ir para a escola. Mas vamos aí, né? Esse sacrifício que a gente está fazendo é em prol de uma causa maior, né? Para a gente salvar vidas e, se Deus quiser, mais na frente estaremos todos juntos fazendo aquela bagunça lá no IFSC, né? Tá bom? Então, gente, até a aula da semana que vem. Abraço.